E aí, galera, beleza? Então, que a política brasileira sempre foi uma patifaria danada, sempre foi complicada. A gente sempre soube que a forma do brasileiro fazer política sempre foi uma forma de conveniências. Isso a gente já sabe, isso não é nenhuma novidade. Porém, ultimamente tem se tornado de uma hipocrisia imensa a forma do brasileiro fazer política, que já está alcançando níveis estratosféricos. Um exemplo é o que eu acabei de ouvir agora na rádio da CBN, onde o locutor, o Jabor, defendia em partes o Temer contra as acusações do Janot, falando que eram acusações um tanto quanto exageradas, e criticou também o PowerPoint que apontava o Lula simplesmente na ânsia de defender o seu argumento de que o Janot estava sendo muito exagerado nas acusações contra o Temer. E aí eu tive um claro pensamento, uma clara visão de como que está sendo a forma de enxergar a política, o meio político no Brasil ultimamente. Ultimamente o brasileiro tem tomado como parâmetro o fato de não gostar de fulano de tal, em detrimento dos planos de governo que a pessoa tem ou daquilo que a pessoa oferece. Isso a gente vê claramente, por exemplo, das pessoas que nunca apoiariam o Bolsonaro e começaram a apoiar o Bolsonaro simplesmente porque não gostam das pessoas que estão atacando o Bolsonaro, sem prestar atenção na carreira política do Bolsonaro. Lógico que isso depois vem com um tempo, talvez, ou não, simplesmente apoiam por apoiar, igual sempre foi, igual sempre fazem. Porque uma pessoa fala, ele é bom, isso é bom, aquilo é bom. E também do outro lado, isso não acontece só do lado do Bolsonaro, não, isso acontece do outro lado também. Muita gente quer apoiar o Lula, mesmo sabendo que o Lula não vai ser candidato à presidência nunca, porque a sua condenação com certeza vai sair antes da Lava Jato. E isso é um fato, isso não é torcida, não é um agouro, não é nada, isso é um fato. Já que um dos tantos processos que o Lula tem já está em via de já está transitando em julgado praticamente. Então, com certeza ele será julgado, será sentenciado, e aí já terá seus direitos políticos cassados, a não ser que façam a mesma patifaria que fizeram na questão do impeachment da Dilma, quando ela sofreu o impeachment, mas não teve seus direitos políticos cassados. É totalmente diferente do que aconteceu no impeachment do Collor, que ele teve sim seus direitos políticos cassados. E, enfim, mesmo tendo renunciado depois. Mas a questão central por exemplo, eu não gosto de A e eu não gosto de B. A começou a atacar B. Como eu gosto menos de A do que de B, então eu vou começar a apoiar o B, mesmo eu já tendo declarado que eu não gosto de B, apenas para fazer uma afronta contra A. E esse tem sido o argumento político hoje no Brasil, na atual conjuntura, nessa atual polarização entre direita e uma pseudo-direita, na verdade, e a esquerda. Porque eu digo pseudo porque no Brasil a esquerda já é consolidada, já tem seu posicionamento consolidado e é um movimento forte desde a década de 70, quando começou o movimento esquerdista no Brasil contra a ditadura militar. E a direita, ela é uma pseudo-direita porque ela está nascendo agora, ela ainda não sabe nem o que ela quer direito. Existe muita gente que está na direita pelo Rua BR, que está na direita pela zoeira, e inclusive a direita nasceu no Brasil por uma zoeira. Então o nego acha que simplesmente ser anti-PT a pessoa já é de direita. Se você critica a forma como o socialismo é feito, como os partidos socialistas tentam implantar o socialismo no Brasil, então você é de direita.
isso é o pensamento dessa pseudo-direita. E eu vejo, através do que eu já li, do Burke, de Hobbes e de outros tantos, que ser de direita vai muito além de você simplesmente odiar, detestar ou ser contra um posicionamento político de esquerda. E é isso que tem acontecido. As pessoas acham que simplesmente, ele criticou o Lula, então ele é de direita. Aí lá na frente, a pessoa fala alguma coisa que contraria a massa que se diz de direita hoje, todo esse rebanho que se diz de direita hoje, é contrariado, aí eles começam a atacar a pessoa, que você é falso, que você não é direita porra nenhuma, que a gente te apoiou aqui, isso, aquilo, outro. Mas espera aí, talvez a pessoa nunca pediu o apoio desse pessoal. Às vezes a pessoa nunca pediu apoio, simplesmente começou a falar uma coisa, todos ali no meio, aquele rebanho, na ânsia, na necessidade de uma liderança política, alguém que os guie, porque hoje realmente não há uma liderança de direita, e a pessoa nessa ânsia, simplesmente porque ela começou a atacar B, aí, ou A, tanto faz, ela começa a seguir essa pessoa. Isso aconteceu pouco tempo atrás, por exemplo, com algumas pessoas que defendiam a Patrícia Leles, vamos dizer, outras pessoas que da direita que começaram a seguir e a falar e a ter a Janaína Pascoal como musa da direita, e por aí vai. As pessoas falam sem nem mesmo conhecer qual que é a vertente política que a pessoa segue, simplesmente por causa de uma declaração. A pessoa deu uma declaração na rede social, em rede nacional, que critica de forma bem contundente a esquerda ou os líderes da esquerda, e então já começam a assumir que a pessoa é de direita. A gente precisa observar, antes de tudo, e aqui eu vou dar um exemplo que eu conheço bem. Por exemplo, a pessoa é antimarxista, a pessoa ela fala contra as políticas de Marx, contra toda a ideologia de Marx, então ela é de direita. Então a gente tem que tomar Bakunin. Eu já falei isso em alguns outros vídeos e eu vou falar de novo aqui. A gente tem que tomar então Bakunin, o fundador do pensamento anarquista, como um dos maiores expoentes da direita, já que ele lutou diretamente contra Marx, lutou diretamente contra a filosofia marxista, porque eles eram contemporâneos, eles eram da mesma época ali. Inclusive Bakunin foi expulso do Partido Comunista simplesmente por criticar a forma como eles tentavam implantar o socialismo e criticar o socialismo em si, porque segundo Bakunin, o socialismo e o comunismo, o marxismo por si só, ele nunca foi uma política de interesses populares, uma política de interesses do mais pobre, do povo em geral, porque ele sempre estaria esbarrando ali no meio do caminho que seria o socialismo, a parte da socialização dos bens e a maximização do Estado, enquanto Bakunin defendia que o Estado deveria ser totalmente extinto. Certo? Então a gente vê aí a discrepância desse argumento de que eu não gosto de A, eu não gosto de B, mas A começou a atacar B e eu gosto menos de A do que de B, então vou ficar do lado de B. Ou ao contrário, eu gosto menos de B do que de A e A tá atacando B, então vou ficar do lado de A. Isso é de uma ignorância política tremenda, porque não se leva em conta a política, a ideologia política da pessoa, não se leva em conta o que a pessoa tem para oferecer politicamente, apenas se leva em conta o discurso de ódio em detrimento do outro lado, a polarização. E essa polarização já tem se mostrado totalmente ineficaz na questão política, porque ela leva somente aquele lado vencedor aos interesses daquele lado vencedor, desse discurso completamente falacioso e desse discurso completamente egoísta.